Boa noite, caros espectadores. Estamos aqui nessa noite para mais uma palestra do Simbiagro. Nessa noite de hoje temos a honra de ter como palestrante o Ivanildo, que é engenheiro agrônomo, atualmente está fazendo mestrado na UFMT. Então, nessa noite o Ivanildo vai estar falando um pouco para a gente sobre a inoculação na cultura da soja. Então, Ivanildo, deixa a palavra para você, está fazendo sua apresentação. E desejamos boa sorte nessa palestra de hoje. Agradecemos pelo aceite ao convite nosso. E aí, Darlan, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, pelo convite aí, primeiramente, de estar participando aí da série de palestras, né, que vocês estão ofertando. Então, o Darlan chamou eu aí para falar, né, um pouco sobre fixação biológica de nitrogênio, sobre a inoculação, né. Eu sou engenheiro agrônomo, técnico agropecuário, a gente inclusive estudou junto aí no Instituto Federal, no mesmo campus, né, no ensino médio, no curso técnico e também na graduação. E agora eu estou finalizando, concluindo o curso de mestrado aqui na UFMT, no campus de Sinop, e essa basicamente é a minha área, né, de atuação na microbiologia. Então, meu trabalho de dissertação, inclusive, é com fixação biológica na cultura do feijão. Então, a gente tem aí trabalhando com algumas bactérias fixadoras. E daí o Darlan convidou aí para a gente estar falando hoje, conversando um pouco sobre a inoculação aí e a fixação biológica. Vou colocar aqui minha apresentação. Se tiver ok, você me avisa. Pode começar, Ivanildo. Bom, então, só aqui para apresentar, né, para dizer como que a gente está trabalhando hoje. Então, como eu disse, concluindo o curso técnico agropecuário, o curso de mestrado na UFMT, e a gente trabalha, então, desenvolve as atividades no Laboratório de Microbiologia do Solo e Biotecnologia Agrícola, no campus aqui de Sinop. Então, a gente tem aí vários trabalhos, né, com a microbiologia, com solubilizadores de fosfato, com promoção de crescimento e na fixação biológica de nitrogênio, que é o tema aí da minha dissertação. Agora, por último, a gente está envolvido aí em um novo projeto que foi a criação, né, de uma empresa, né, a Resobio. Então, a gente está iniciando aí os trabalhos nessa empresa, iniciando essa parte de assessoria e consultoria agronômica, né, e com foco principal aí da microbiologia. Então, né, já dando início aí à apresentação, a nossa conversa sobre a inoculação, né, na soja, a fixação biológica de nitrogênio. Então, antes da gente partir aí para a inoculação, é importante a gente entender, né, a importância da fixação da FBN e qual a contribuição, né, desse processo aí simbiótico, né, promovido pelos micro-organismos na agronomia e num contexto geral, num contexto mais amplo. Então, a importância da fixação biológica, né, dessa simbiose e dessa associação entre planta e micro-organismo, ela está basicamente na importância do nitrogênio. Então, o nitrogênio, como sendo um dos nutrientes mais requeridos aí pela maioria das culturas, requeridos em grande quantidade, o que torna, né, a prática da inoculação e essa simbiose aí que promove a fixação biológica de nitrogênio uma das mais importantes aí num contexto, né, da agronomia. Então, dado principalmente aí esse crescimento populacional que vai acarretar uma maior demanda por alimentos, o setor agrícola, né, o agricultor, ele vai ter que aumentar, né, digamos assim, o rendimento das lavouras, e isso implica diretamente na utilização de fertilizantes, né, inclusive aí o fertilizante nitrogenado. E daí a principal importância da fixação biológica de nitrogênio, principalmente na cultura da soja, o que reduz aí, né, a utilização de uma grande quantidade desses fertilizantes, principalmente o nitrogenado, no caso. Então, considerando a importância do nitrogênio, então, para a gente entender um pouco da onde que vem, né, da onde que sai, que surgiu, então, a importância desse processo de fixação biológica.
Então, o nitrogênio, como a gente disse, um dos nutrientes requeridos aí em maior quantidade, extremamente importante, e faz parte aí do ciclo, né, de várias culturas e de vários organismos na cadeia alimentar, né? Então, as plantas, elas utilizam esse nitrogênio, assimilam e incorporam, né, nos seus tecidos, e depois disso o nitrogênio é assimilado, incorporado por uma série de outros organismos, e a planta é o que está ali intermediando nesse início ali do processo. E é aí que ocorre a fixação biológica de nitrogênio. Então, algumas plantas aí, no caso, principalmente as leguminosas, têm essa capacidade, né, de se associar com determinados grupos de micro-organismos, que são denominados amplamente de rizóbio, e tem essa capacidade de fixar esse nitrogênio que está disponível na atmosfera e incorporar isso no solo ali, na própria cultura e passar esse nitrogênio adiante, né? Então, o nitrogênio, o local onde o nitrogênio está mais disponível é na atmosfera, então cerca aí de 78%, 80% da atmosfera é composta por nitrogênio, porém esse nitrogênio está numa forma, né, digamos assim, numa forma quase inerte, que poucos organismos são capazes de utilizar esse nitrogênio. Então, ele se torna frequentemente um limitante, né, da produção primária de vários ecossistemas, tanto aquático como terrestre. Então, por que acontece isso? Né? Por que o nitrogênio está lá disponível em grande quantidade, porém, a maioria dos organismos não consegue estar utilizando essa forma aí de nitrogênio, que seria, no caso, o N2, né, na forma gasosa. Então, o que acontece é que ele está numa molécula altamente resistente, né, ligada ali por uma ligação tripla, o que torna essa molécula uma molécula quase inerte. Então, para que essa ligação tripla ela seja desfeita e as moléculas ali de nitrogênio elas sejam separadas, então é necessário uma grande quantidade de energia nesse processo. Então, se esse processo ocorrer de forma industrial, a gente precisa de uma grande quantidade de energia e calor para que essa molécula seja quebrada e outras formulações desse nitrogênio sejam feitas. E os micro-organismos, aí, algumas bactérias, elas têm, né, através da enzima nitrogenase, elas conseguem, então, quebrar essa ligação e fixar esse nitrogênio em formas assimiláveis pela planta. Então, esse é a principal capacidade dessas bactérias e que vai influenciar, então, nessa fixação biológica de nitrogênio que torna esses micro-organismos tão importantes. Então, só para a gente ter uma base aqui da importância do processo de fixação na cultura da soja, principalmente. Então, considerando aqui, pegando como exemplo, né, a produção aqui de 1.000 quilos de soja, na literatura a gente encontra que seriam necessários aí cerca de 80 quilos de nitrogênio por hectare para a gente produzir 1.000 quilos de soja. Então, tomando como base esse fator, né, de 80 quilos para cada 1.000 quilos de soja, então, considerando um rendimento aí até razoavelmente baixo de 3.000 quilos de soja por hectare, a gente precisaria aí de cerca de 240 quilos de nitrogênio por hectare, isso desconsiderando a fixação biológica e que se a gente fosse suprir a demanda de nitrogênio da planta de soja com um fertilizante nitrogenado, um fertilizante químico. Então, precisaríamos aí de em torno de 240 quilos por hectare e a gente descontaria ali um fornecimento, né, do solo, que seria ali através da decomposição da matéria orgânica e o nitrogênio que está disponível ali no solo, que varia de 10 a 30 quilos. Então, a gente descontando ali 30 quilos desse nitrogênio que seria fornecido para o solo, a gente ainda está falando de que necessitaria em torno de 210 quilos de nitrogênio por hectare. Então, essa seria a quantidade que a gente teria que adicionar para atingir ali aquele rendimento de 3.000 quilos de soja. Porém, a gente está falando de nitrogênio. O nitrogênio ele apresenta uma eficiência muito baixa, né, de utilização pela planta. Então, ele é um elemento altamente volátil. Então, aplicando aí na forma de ureia, por exemplo, a gente tem
uma perda muito grande através de lixiviação ou volatilização desse nitrogênio. Então, considera-se aí que a eficiência, né, de utilização desse nitrogênio seja de 50%. Então, a gente já fala aí de uma aplicação, né, para atingir ali aqueles 3.000 quilos de soja, de algo em torno de 420 quilos de nitrogênio por hectare. Então, uma considerável quantia, né, de nitrogênio teria que ser aplicada. Então, considerando ali na formulação de ureia, quase 1.000 quilos de ureia para a gente conseguir produzir 3.000 quilos de soja. Então, seria uma prática inviável e a soja não teria, né, todo esse desempenho, essa utilização que a gente tem atualmente, principalmente no estado do Mato Grosso. Então, a fixação biológica de nitrogênio, ela possibilita altos rendimentos, né, na cultura da soja, sem aplicação de sequer 1 grama aí de fertilizante nitrogenado. Então, é aí que a gente chega aqui, né, nessa principal importância da fixação biológica de nitrogênio. Então, que é a inoculação, ela substituir, então, totalmente essa necessidade de adubação nitrogenada na cultura da soja. E isso representa uma economia muito grande, né, em recurso financeiro, em dinheiro. Então, se a gente tivesse que aplicar toda aquela quantidade de nitrogênio teria que ser importado, então a gente está falando de uma economia muito grande em recurso, e também com relação à contaminação, né, do meio ambiente. Então, a gente reduz aí a utilização desses fertilizantes químicos, que envolve também a degradação aí do ambiente. E dada essa importância, principalmente na cultura da soja, com a inoculação, então, anual, né, dessas bactérias, a gente teve aí um crescimento, né, nesses últimos anos do mercado de inoculantes microbianos no Brasil. Então, aqui a gente vai estar envolvendo outros tipos de inoculante, não só o da fixação biológica de nitrogênio, porém, esse a gente sabe que é os que elevam, né, esse índice, os que são mais utilizados atualmente. Aí depois, mais recente, surgiu também a utilização, né, do azospirilo também na cultura da soja, então, que vem impulsionando um pouco também esse mercado de inoculantes aí no Brasil. Então, como eu já tinha falado, então, só para esquematizar, isso daqui seria, então, né, o ciclo aí do nitrogênio, e a gente tem ali a fixação biológica como sendo uma das principais fontes, uma das principais entradas de nitrogênio nesse ciclo. Então, a planta ali a leguminosa, no caso, que promove essa associação simbiótica e favorece, né, a fixação desse nitrogênio, ela tem uma grande importância aí em todo o restante do ciclo desse elemento aí na atmosfera. Então, como eu tinha dito, né, sobre a fixação, então ela pode ocorrer aí basicamente por esses três processos. Então, seja ele processos industriais ou então naturais. Então, esse processo natural ali na atmosfera, que seria através dos relâmpagos, ele tem uma participação bem pequena na quantidade de nitrogênio que é fixada, e a principal quantidade ali dessa fixação ocorre na forma biológica, através dessas bactérias, seja elas de vida livre ou associativas. E a gente tem também aí o processo industrial, como eu disse, envolve uma grande quantidade de energia para que seja produzido, então, esse fertilizante. Então, a gente entra aí, né, nesse processo, em como ocorre o processo de fixação nas leguminosas, aqui a gente, então, tratando basicamente da cultura da soja. Então, a fixação, ela ocorre nessas bactérias simbióticas aí que se associam à planta de soja, porque essas bactérias, elas apresentam, né, na sua constituição aí a enzima nitrogenase. Então, essa nitrogenase presente ali nessas bactérias, elas promovem, então, essa quebra, né, do nitrogênio, do N2, e transforma isso em uma forma assimilável pela planta, que seria ali o NH4 amônio. Então, essa bactéria, a enzima presente na bactéria possibilita, né, a quebra desse N2 e transforma isso, fixa isso, em uma molécula assimilável, prontamente utilizável ali pela planta. E esse processo ocorre, então, em estruturas, né, que são especializadas, que são esses nódulos que se formam nas raízes das plantas, das leguminosas. A bactéria, ela se desenvolve ali dentro daquele nódulo
dentro da bactéria a gente vai ter, então, a nitrogenase que vai estar fixando esse nitrogênio. Então, o nitrogênio ele já é disponibilizado ali na raiz da planta e ela já assimila isso, né, para os seus tecidos, para todas as suas funções, e em troca ela vai estar disponibilizando para as bactérias os fotoassimilados, né, carboidratos que a bactéria ela utiliza. Então, por isso uma simbiose, né? Os dois organismos, no caso, eles são beneficiados. Então, a bactéria se associa ali com a planta porque ela também vai ser beneficiada. Em troca disso, a planta utiliza da fixação de nitrogênio. Então, essas bactérias elas vão se estabelecer ali nas raízes, captam o gás N2 de nitrogênio, na fórmula de N2, e vão transformar isso em N amoniacal, que então vai ser fornecido aí para a planta. Esse fornecimento de nitrogênio ele ocorre diretamente ali para a planta hospedeira, e em troca a bactéria utiliza desses nutrientes e carboidratos que a planta estará disponibilizando aí para o desenvolvimento também da bactéria e mantendo, né, essa associação positiva aí para os dois lados. Então, como eu disse, essa fixação ela vai ocorrer em estruturas especializadas, que são, no caso, os nódulos, né, são denominados nódulos. E por que ocorre, né, nesses nódulos? Por que ocorre nessas estruturas aí que são formadas nas raízes? No interior do nódulo, a gente tem um controle de oxigênio, porque a nitrogenase, que é, no caso, aquela enzima que promove a quebra do N2, ela é sensível ao oxigênio. Então, essa barreira, nesse nódulo a gente tem ali a presença de leghemoglobina, que ele vai controlar, então, a entrada de oxigênio, vai controlar o nível de oxigênio e vai permitir que a nitrogenase ela trabalhe ali numa condição ideal e fixe a quantidade de nitrogênio necessária. Então, o que acontece é o seguinte, né, em todas as plantas elas têm a capacidade de se associar com essas bactérias. Então, a gente tem uma especificidade tanto da bactéria quanto da planta para que essa simbiose ela ocorra e para que a fixação biológica ocorra. Então, na cultura da soja, a gente tem alguns grupos de micro-organismos que vão ter essa associação e fixar o nitrogênio de uma forma mais eficiente. No feijão já vão ser outros grupos de bactérias e assim por diante nas leguminosas, né? Nas leguminosas, então, a gente vai ter associação e vai formar aqueles nódulos. Ocorre a associação em plantas não leguminosas também, nas gramíneas, só que é um outro tipo de associação. Então, ali a gente não tem a formação de nódulo e é uma fixação não obrigatória, uma simbiose, é uma associação, né? Não seria, no caso, uma simbiose. Então, a bactéria ela não necessariamente precisa da planta ali para estar promovendo essa fixação. E ocorre de outra forma, né? Então, a bactéria ela vai atuar de outra maneira. Então, aqui nas leguminosas, soja e o feijão, por exemplo, a gente vai ter grupos específicos aí de micro-organismos que vão se associar com essas plantas e promover aí a fixação. Então, na soja ali, os casos de maior sucesso é o Bradyrhizobia, tanto o japônico quanto o eucânio. E já no feijão já vai ser outros gêneros aqui do Rhizobia, Rhizobia tropis, por exemplo. Então, aqui, em resumo, basicamente, como que acontece, né, essa simbiose, como que acontece esse processo aí de associação entre a bactéria e a planta. Então, o que acontece é o seguinte, a planta ela começa a se desenvolver ali, e através das raízes elas liberam algumas substâncias, alguns exudados. E nesses exudados existem algumas substâncias, alguns flavonoides, que vão atrair essas bactérias que vão estar ali presentes no solo ou que foram inoculadas, né, através da semente. Então, essas plantas elas vão liberar esses exudados, vai atrair a bactéria. A bactéria sendo atraída, então vai atrair aquele grupo de micro-organismos específico, né, para fazer, que vai promover a nodulação. Atraindo, então, essas bactérias elas vão se multiplicar ali próximo aos pelos radiculares e vão iniciar, então, o processo de infecção e formação desses nódulos. Então, elas vão infectar ali os pelos radiculares que estão no início de desenvolvimento e vão iniciar esse processo de formação do nódulo. Então, no interior do nódulo, a bactéria ela se transforma em bacterióides, que são formas específicas aí sem parede celular, que são nesses bacterióides que a gente vai encontrar lá a nitrogenase, eles que vão
proporcionar aí a fixação em si do nitrogênio. Então, o processo é esse daí. A planta ela vai liberar, né, algumas substâncias, atrair essas bactérias, e as bactérias vão infectar ali e formar, então, esses nódulos, que são as estruturas onde o nitrogênio vai ser fixado. Então, a gente vai ter aí numa planta, né, que estabeleceu essa simbiose perfeitamente, a gente vai ter a formação de vários desses nódulos, e neles, então, a fixação. Então, entrando aqui no processo, então, da nodulação em si, né, na soja, então, a gente vai tentar respondendo, né, algumas dúvidas, algumas questões aqui. Então, o que seria, né, no caso, o inoculante aí para a soja? Então, a gente falou aí dessas bactérias, desses micro-organismos, né, que vão se associar com as plantas. Então, uma forma que a pesquisa ela desenvolveu é selecionar essas bactérias que promovem, né, essa fixação ou que se associam com essas plantas, selecionar essas bactérias, multiplicar elas, aumentar, né, o número de células ali, aumentar a população e depois fazer essa inoculação. Então, a gente já disponibiliza um grande número de células de bactérias na semente. No momento que a planta germina e emite as raízes, ela já entra em contato direto com essas bactérias e o processo é acelerado. E, então, o processo de nodulação ele ocorre de maneira mais rápida e mais eficiente. Então, a inoculação aí, o inoculante, né, ele serve basicamente para promover, então, essa associação entre micro-organismos e planta de uma forma mais eficiente. Então, a gente vai concentrar essas bactérias específicas que promovem a fixação, a associação, e vai colocar elas já na semente, já a planta germinando, o processo já vai ocorrer. Aí aqui uma das questões que é muito debatida, né, se é necessário, então, colocar alguma dose de fertilizante nitrogenado na cultura da soja. Então, o que acontece é o seguinte, a Embrapa já tem vários trabalhos e discute bastante isso, e a resposta para a pergunta é se é necessário ou não colocar fertilizante nitrogenado é que não. A associação, a fixação biológica ali do nitrogênio, ela é capaz de suprir toda a demanda de nitrogênio da planta e proporcionar aí altos rendimentos nessa cultura. Ao contrário do que se espera, né, com a aplicação de fertilizante, que seria aumentar aí os rendimentos, a produtividade, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que se aplica o nitrogênio após a germinação, e esse nitrogênio a gente não vai conseguir colocar naquela quantidade que a gente precisa lá, que é muito elevada, 400 quilos, por exemplo, por hectare, a gente vai colocando uma pequena dose, e o que acontece é um efeito prejudicial. Então, digamos que a planta ela recebe uma mensagem daquele nitrogênio, de que ela não precisaria, então, no caso, formar nódulos, né, se associar com as bactérias, que o nitrogênio já seria suficiente. Porém, como a soja ela não sabe que esse fornecimento de nitrogênio ele é apenas temporário, ela vai desacelerar, então, o processo de formação de nódulos, que vai comprometer posteriormente a fixação de nitrogênio. Então, a gente teria aí um efeito prejudicial da aplicação dessa dose de nitrogênio inicial. Então, a gente tem aqui até alguns trabalhos, eu trouxe aqui um resultado, então, só para a gente dar uma comparada. Então, nessa primeira barra, a gente teria a produtividade da soja apenas com a inoculação, sem o fornecimento de nitrogênio, e aqui a gente tem alguns tratamentos com fornecimento de nitrogênio, após ali a semeadura. Então, a gente tem aqui 20 quilos por hectare, 30 quilos, 40 quilos por hectare. Então, a gente vê que a adição desse fertilizante, num primeiro momento aqui, reduziu um pouco, inclusive, a produtividade, com 20 quilos, por exemplo. Conforme foi aumentando aqui 30, 40, a gente teve um leve incremento em relação ao 20 aqui, né, no caso. Porém, a gente nem consegue chegar no rendimento que se obtém apenas com a inoculação padrão, inoculação com o Bradyrhizobio. Então, a gente já descarta aqui a aplicação desse nitrogênio aqui em cobertura logo após a germinação. Então, não é necessário e ele não vai trazer aumentos, né, na produtividade aí da soja. Aqui a gente tem outro trabalho também mostrando a eficácia aí da inoculação com o Bradyrhizobio. Então, a gente tem aqui, né, dois anos de avaliação. Nessa primeira barra a gente tem um controle, então aqui a gente não tem nem aplicação de nitrogênio e nem a inoculação.
Na segunda barra aqui, a gente tem a aplicação de 200 kg de nitrogênio por hectare, e na terceira, a inoculação padrão. Então, a gente percebe aqui, mais uma vez, que a inoculação, que apenas com as bactérias, elas conseguem suprir a demanda de nitrogênio e proporcionar, né, rendimentos aí, produtividade superior ao tratamento fertilizado aí com adubo nitrogenado. Então, nos 2 anos, a gente teve a mesma resposta, né, de um maior rendimento aí produtivo com a inoculação apenas. Então, descarta aí essa primeira questão de utilizar fertilizante nitrogenado. Aí, outra questão é se a aplicação em outros estágios, né, de desenvolvimento é necessário para obter, então, altos rendimentos. Então, vai seguir basicamente aquele mesmo padrão. A aplicação de nitrogênio ela não vai resultar em efeitos positivos no rendimento produtivo da soja em comparação com a inoculação. Então, aqui a gente também tem o trabalho, nessa primeira barra, nessa barra circulada, a gente tem a resposta, né, em produtividade em função da inoculação, e depois a gente tem a inoculação mais o fornecimento de nitrogênio no plantio, 30 quilos no plantio, 50 quilos no florescimento ou 50 quilos no enchimento de grãos. Então, a gente percebe que a produtividade ela é comprometida a partir desse momento que a gente adiciona aí algumas doses de nitrogênio. Então, além de não favorecer, ela ainda atrapalha, né, o processo de simbiose entre a planta e a bactéria e compromete a fixação biológica de nitrogênio e vai aí reduzir os rendimentos da cultura, porque a quantidade de nitrogênio que é fixada, no caso, ela não atende à necessidade da planta. Aqui a gente tem outro trabalho também, avaliando a aplicação em diferentes estágios de desenvolvimento da cultura da soja. Então, aqui a gente tem na semeadura, no R2 e no R4, 30 e 50 quilos, e a gente percebe aqui que a inoculação padrão, ela apresentou os maiores valores de produtividade, nesse caso aqui, semelhante à aplicação de fertilizante nitrogenado, ali no caso de 200 quilos por hectare. Então, a gente percebe que com esses resultados, pequenas doses elas não vai influenciar, né, no desenvolvimento da soja, por contrário, vai prejudicar, e que a inoculação aqui, apenas com bactéria, ela é capaz aqui, nesse exemplo, por exemplo, de fornecer em torno de 200 quilos de nitrogênio por hectare, o que não é pouco e sustenta, então, aí o desenvolvimento completo da planta e proporciona, né, altos rendimentos aí produtivos. Aí aqui outra pergunta, né, que a gente já tenta responder explicando os princípios. Por que é necessário inocular a soja em solos de primeiro cultivo, né? Então, essa daqui é uma das práticas mais importantes aí também na cultura da soja. Então, no momento da implantação ali no primeiro cultivo, em áreas onde não foi cultivada ainda a soja. O que acontece é o seguinte: a soja ela não é original aqui do Brasil, ela é originária da China. E a simbiose, ela resulta do processo aí que ocorreu uma evolução, né, através de milhões de anos. Então, para que hoje a gente tenha essas bactérias que elas se associem de forma eficiente e fixe essa quantidade de nitrogênio na cultura da soja. Então, como a gente trouxe essa cultura, uma cultura nova aqui para o Brasil, para nossas áreas de cultivo, quando se faz, então, ali o plantio, o que acontece é que as bactérias que a gente tem nos nossos solos, elas não tiveram esse processo de evolução e não vão realizar, né, não vão se associar de maneira eficiente e fixar o nitrogênio necessário para a planta. Então, a gente pode ter algumas bactérias do gênero que vão se associar, porém, essa associação ela não resulta em uma fixação eficiente de nitrogênio. Então, aqui, né, só complementando, né, o que eu falei, então não vão existir esses risóbios nativos capazes de nodular aí essas plantas de uma maneira eficiente. Uma vez que não possuem esses risóbios capazes de nodular e fixar nitrogênio eficientemente, e os nossos solos são pobres em nitrogênio, então o que vai acontecer é que a planta ela não vai se desenvolver de maneira adequada e não vai atingir ali o que se espera. Então, o que vai acontecer basicamente é isso que a gente consegue observar aqui nessa imagem, onde a gente tem aqui o fundo, uma soja que foi inoculada, né, na semeadura, e aqui nessa primeira parcela, aqui nesse primeiro plano,
uma parcela de soja aí que não recebeu a inoculação. Então, a planta ela vai extrair o que tiver ali de nitrogênio disponível, né, no solo, através da decomposição da matéria orgânica, porém ela não vai conseguir completar o seu ciclo de forma adequada e não vai atingir o que se espera, os rendimentos produtivos. E aqui também a gente tem, né, nessa figura, uma soja inoculada aqui do lado e uma soja sem inoculação em um solo que não tinha aqui uma população estabelecida, né, de bactérias simbióticas, de Rhizóbio, que promove essa associação. Então, aqui novamente, né, mostrando a figura aqui, de um lado, a gente tem plantas não inoculadas, e aqui do lado a gente tem plantas inoculadas. Então, nessas áreas de cultivo, onde vai se instalar a soja pela primeira vez, no primeiro ano de cultivo, é de extrema importância, então, realizar uma adequada inoculação das sementes, inclusive utilizando doses, mais doses do que o recomendado ali, né, pelo fabricante, para já estabelecer uma quantidade ali de uma população de bactérias suficiente para nodular de forma eficiente e fixar todo o nitrogênio que a planta necessita. Então, o que a gente busca é que a raiz, né, da soja ela tenha essa estrutura aqui, então uma raiz, uma planta bem nodulada que vai conseguir então fixar uma quantidade suficiente de nitrogênio. Agora, partindo para áreas onde é cultivada soja todo ano. Então, nessa área, digamos que a gente já tem uma população de Rhizóbio, de células bacterianas, já estabelecida. Então, poderia ser que nessas áreas a gente não precisasse, né, realizar mais a inoculação. Porém, a gente tem vários trabalhos que mostram incremento, né, na produtividade da soja com a reinoculação, mostrando que vale a pena, então, que essas bactérias elas sejam aplicadas em todo cultivo. O que acontece é o seguinte, a gente faz a inoculação, a gente vai ter células bacterianas lá no solo, porém essas bactérias elas são sensíveis, né, às oscilações que a gente tem no ambiente, então, de temperatura e de umidade. Então, nesse período de seca, por exemplo, que a gente tem altas temperaturas e uma escassez de água, então grande parte dessas células elas vão morrer, não vão estar viáveis, digamos assim, para a próxima safra. Então, na próxima safra, a gente vai ter alguma quantidade de células bacterianas, vai promover a associação, a fixação de nitrogênio, porém a gente não vai ter uma população adequada como a gente teria com a inoculação anualmente. Então, aqui no Brasil, alguns trabalhos aí apresentam que a reinoculação ela proporciona aí um aumento em média de 8% no rendimento da soja quando é reinoculada. Então, mostrando aí a importância de realizar essa reinoculação todo ano, que os benefícios eles são bons. Então, aqui nesse gráfico a gente tem estudos, né, que foram realizados aqui no Brasil e também na Argentina, em diversas localidades, e aqui a gente tem o incremento com a reinoculação. Então, cada local apresentou aí um incremento um pouco variável, que vai depender um pouco também da população de Rhizóbio que a gente tinha ali originalmente naquele solo, com os cultivos anteriores, porém, na grande maioria, os ganhos aqui são acima de 6 a 8% com a reinoculação, tanto no Brasil como também em estudos aqui realizados na Argentina. Então, vale a pena, né, reinocular essas sementes todo ano, todo cultivo, uma vez que a inoculação em si, ela não é muito custosa, né, então o inoculante ele é barato, se comparado com os outros custos que o agricultor tem aí no plantio, semente e defensivos. Então, vale a pena inocular as sementes todo ano para garantir, né, essa fixação eficiente e a produtividade da planta. Então, considerando, né, que a soja ela utiliza essa quantidade de nitrogênio, ela necessita de uma grande quantidade de nitrogênio, então pode surgir a pergunta de que se essa demanda é elevada, né, por nitrogênio, não vai causar um balanço negativo e prejudicar o desenvolvimento da cultura
das culturas subsequentes, ou seja, da próxima cultura que for cultivada ali naquela área, no caso, o milho, digamos assim. Então, numa área aí de sucessão soja-milho, a dúvida se a soja, por absorver tanto nitrogênio, ela não comprometeria o desenvolvimento da planta que for cultivada ali posteriormente. Então, a gente também descarta, né, essa possibilidade, e os trabalhos trazem aí que a soja ela é capaz, né, de obter todo esse nitrogênio necessário para o desenvolvimento dela através da FBM, e ainda ela deixa algum resíduo que vai favorecer o desenvolvimento da cultura seguinte. Então, aqui tem também alguns resultados de trabalhos. Esse daqui, por exemplo, é com o trigo. Então, rendimento de trigo em áreas aqui onde foi cultivada soja, onde foi cultivada milho. Então, a gente vê que nas áreas onde houve o cultivo anterior de soja, a produtividade ela foi de 400 quilos a mais do que na área onde foi cultivado milho, um rendimento aí, um incremento de 13%. Então, a soja, ela, além de fixar todo o nitrogênio que ela necessita para o seu desenvolvimento, ela ainda fixa ali, disponibiliza no solo uma quantidade desse nutriente que vai ser utilizado para cultura subsequente, nesse caso aqui o trigo, né? Aqui desse outro lado aqui, nesse outro gráfico, a gente tem resultado do trigo também, do rendimento de trigo, em parcelas onde houve a inoculação da soja e em parcelas onde não houve a inoculação da soja. Então, onde a gente teve a inoculação da soja, onde ocorreu a maior fixação de nitrogênio, a produtividade do trigo ela foi maior. Então, ressaltando a importância da fixação, não só para a cultura da soja, mas também para a próxima cultura que for implantada ali naquela área, naquele talhão. Então, vale a pena, né, como a gente viu, reinocular todo ano, e essa reinoculação favorece não só a soja, mas também a próxima cultura. Então, agora falando mais sobre a prática aí da inoculação e como que deve ser, então, esse inoculante. Então, para que essa prática da inoculação ela gere retorno econômico ao agricultor, esse inoculante ele precisa também apresentar uma boa qualidade, né? E para isso, alguns critérios aí a gente deve observar. O primeiro deles é o tipo de bactéria, né, que vai estar presente aí nesse inoculante. Então, como a gente viu, existe uma especificidade entre o micro-organismo e a planta que a gente está inoculando. Então, no caso da soja, a gente tem que priorizar, nesses inoculantes, a gente tem que ter a presença de bradyrhizóbio. Então, os que mais se destacam aí, o que promovem ganhos maiores, são aí de bradyrhizóbio eucânio e bradyrhizóbio japônico. Então, obrigatoriamente, né, os inoculantes aí para a cultura da soja, a gente preconiza por ter esses micro-organismos. Então, a gente tem aqui alguns produtos comerciais, né, que são inscritos aqui com essas denominações, e aqui que vai diferenciar, então, cada um desses produtos no mercado. Mas o que vale é a presença aí do micro-organismo aqui, do bradyrhizóbio, seja ele eucânio ou japônico. Então, alguma dessas estirpes aqui a gente precisa ter nesse inoculante, uma ou mais de uma delas. Outra coisa que deve ser bastante observado e que vai influenciar diretamente na nodulação e na fixação biológica de nitrogênio é o número de células que vai estar presente nesse inoculante. Então, aqui a gente tem nesse gráfico, né, a dose, né, o número de células em função da nodulação. Então, nesse primeiro gráfico a gente tem o número de nódulos e nesse segundo gráfico a gente tem a massa de nódulos. Então, a gente vê que o número de nódulos e a massa de nódulos ela vai aumentando gradativamente com o número de células aqui de rizóbio por semente. Então, a gente, quando aumenta-se, né, a dose ali, ou o número de células que a gente está aplicando sobre cada semente, a gente vai ter uma resposta em nodulação e, consequentemente, em fixação de nitrogênio, que vai resultar em ganhos aí de produtividade posteriormente. Então, atualmente, né, nos inoculantes, a gente tem aí uma concentração mínima de 1 × 10⁹ células, né, por ml ou por grama, o que vai representar em torno de cerca de 1,2 milhões de células por semente ali no momento da inoculação. Isso é o que vai garantir, então, um estabelecimento de nódulos
suficiente para garantir a fixação de nitrogênio eficaz. E aqui alguns cuidados, então, que devem ser tomados na hora de adquirir, né, esses inoculantes. Então, um dos principais aqui é que tenha o registro no mapa, então o mapa ele regulamenta esses inoculantes para fixação biológica de nitrogênio, e os que são registrados no Ministério da Agricultura, então, são inoculantes que apresentam eficiência agronômica e vão promover essa adequada nodulação e fixação. Tem que se atentar também aí ao prazo de validade e se certificar de como que foi o armazenamento, né, anteriormente à compra. Então, esses inoculantes eles não podem ser submetidos a condições de alta temperatura, que vai inviabilizar, né, vai matar ali essas células. A gente tem que pensar, então, que o inoculante ele contém micro-organismos que são seres vivos, e esses micro-organismos eles são altamente sensíveis aí ao calor. Então, antes da compra, deve se certificar de como que era esse armazenamento, e após a aquisição também deve se conservar local protegido, arejado, e até o momento da utilização. E daí, na inoculação, né, como deve ser feita e alguns cuidados, então, nessa prática. Algumas coisas aqui para a gente se atentar. Então, a princípio, né, basicamente, a gente precisa seguir as recomendações ali para cada produto. Então, no mercado existem diversas formulações aí de inoculante. Para a cultura da soja, a gente tem os inoculantes turfosos, né, inoculantes líquidos. Então, a gente tem que seguir aí as recomendações do produto, as recomendações do fabricante, tanto de armazenamento, a dose do produto e todas as condições ali de um correto uso desse produto. A inoculação ela é interessante que seja realizada à sombra e protegida aí desse excessivo calor. Então, como a gente mencionou anteriormente, os micro-organismos vão ser sensíveis, né, a altas temperaturas. Então, se a gente submeter eles a um calor excessivo, aí a gente vai estar reduzindo o número de células, a gente vai estar matando aí parte desses micro-organismos, que vai comprometer depois do processo de fixação. Para inoculantes turfosos, então, se recomenda aí, né, na literatura que as sementes elas sejam umedecidas aí com a solução açucarada, que é justamente para favorecer, né, a adesão do micro-organismo ali da turfa, contendo o inóculo, né, na semente, para garantir essa correta homogeneização ali do inoculante, que deve ser distribuído aí uniformemente, né, na semente, e posteriormente ser deixado secar ali para depois então ser realizada o plantio. É interessante que o plantio ele seja realizado no mesmo dia em que ocorreu a inoculação. Então a gente vai ter o maior número de células viáveis lá no campo depois. Se a gente realizar a inoculação, demorar aí 2, 3 dias para realizar o plantio, então a gente também pode estar comprometendo aí o processo de nodulação. Então, aqui só para ilustrar, né, como seria aí, no caso, essa distribuição aí no caso do inoculante turfoso. Então, a gente faria, no caso, aquela solução açucarada ali para homogeneizar ali o inoculante e distribuir de uma forma adequada por toda a superfície da semente para garantir, né, aquelas doses por semente lá que a gente viu que favoreceria, no caso, a nodulação e o estabelecimento correto aí dessas bactérias. E no caso do inoculante líquido, ele pode também ser distribuído ali na superfície da semente, né, anteriormente ao plantio, já ajuda, né, já facilita um pouco no processo aí de inoculação, que vai favorecer o aderimento, a distribuição, né, dessas bactérias na superfície da semente. E, por último, agora também, mais recente, iniciou-se, né, o processo de inoculação no suco. Então, esses inoculantes líquidos facilitaram um pouco aí a vida do produtor, que ele consegue agora, não é necessário mais, né, fazer a inoculação na semente, a gente consegue fazer a inoculação ali no momento do plantio, no suco. Já desenvolveram, então, alguns equipamentos, né, que promovem que facilitam, né, nesse processo de distribuição. Nesse caso de utilizar o inoculante líquido e a inoculação ser realizada no suco, então, alguns trabalhos também já recomendam utilizar
doses superiores, né? Utilizar mais doses, considerando ali já uma perda e que talvez o inoculante ele não atinja completamente a semente. Então, utilizar já uma dose um pouco superior para minimizar esses problemas aí com a forma de distribuição. Então, aqui a gente tem, né, algumas imagens aqui apenas ilustrando, né, esse processo aqui, como que o inoculante ele vai ser distribuído já ali no suco de plantio, em cima da semente. Isso daqui vai favorecer também no caso de sementes tratadas, né, que as sementes tratadas ali com inseticidas, e eles vão comprometer também um pouco o número de células. Então, é um pouco incompatível, né, o tratamento de sementes, ele promove uma redução no número de células viáveis ali na semente, vai matar um pouco dessas bactérias. Então, esse processo aqui de inoculação diretamente no suco, o inoculante ele não entra em contato aqui direto com o tratamento de semente anteriormente à semeadura, né? Então, vai promover aqui um maior número de células viáveis com o tratamento de semente. Aí, aqui no caso do inoculante turfoso, então, existem também alguns equipamentos, né, que foram desenvolvidos aí para facilitar essa homogeneização do inoculante sobre a superfície da semente. Então, seria realizado ali a sombra e, posteriormente, né, levado para a semeadura para realizar o plantio. E aqui alguns equipamentos que são utilizados aí na inoculação no suco, né, na aplicação diretamente no suco. Aqui falando agora de alguns fatores que vão atuar limitando, né, esse processo de fixação biológica. Então, a gente tem alguns fatores ambientais que vão estar proporcionando aí limitação à nodulação e à fixação de nitrogênio, e alguns fatores ambientais e alguns fatores nutricionais. Então, a temperatura aqui, como eu já tinha dito, e o estresse hídrico são os principais fatores ambientais que vão estar atuando aí, né, sobre a fixação. E como fatores nutricionais, a gente tem a deficiência de nutrientes, que também pode comprometer, então, o desenvolvimento da planta e, consequentemente, o processo de associação. E, como a gente viu também naqueles trabalhos anteriores, a presença de fontes de nitrogênio. Então, a aplicação de nitrogênio aqui em estágios iniciais de desenvolvimento ali, ele pode estar comprometendo, né, e limitando um pouco a fixação biológica de nitrogênio. Então, aqui só ilustrando com relação à disponibilidade hídrica e à temperatura, né, como que elas vão estar afetando nesse processo. Se a gente tem uma condição de restrição hídrica, ou seja, disponibilidade insuficiente de água, atrelada a altas temperaturas aí na zona radicular, é o que acontece, né, na nossa região aqui, devido ao calor. Então, a gente vai ter na planta ali um fechamento estomático como resposta a essas condições de estresse, o que vai proporcionar uma redução nas trocas gasosas e, consequentemente, a inibição da fotossíntese. Então, tais condições aqui de estresse hídrico e de alta temperatura, a gente vai prejudicar todo o processo aqui de fotossíntese e vai refletir lá na fixação biológica do nitrogênio. Se a planta ela não estiver realizando fotossíntese, ela não vai estabelecer uma simbiose, né, com essas bactérias, uma vez que isso vai ter um gasto para ela. Então, ela vai ter que fornecer para a planta fotoassimilados, para a bactéria, né, no caso, fotoassimilados. E se a fotossíntese está comprometida, então todo o processo também de fixação de nitrogênio ele vai ser comprometido. Então, por isso, né, da importância aí de adotar sistemas de cultivo com a palhada, então o sistema de plantio direto, ele vai favorecer, inclusive, aí, não só a planta, mas também, no caso, os micro-organismos do solo. A gente vai conseguir manter por mais tempo esses micro-organismos aqui, vão criar condições mais adequadas, né, para o seu desenvolvimento. Se comparado aqui a um sistema de plantio convencional, que a gente teria aí, né, o solo exposto a essas condições. Então, a gente teria uma menor umidade, uma maior temperatura, o que vai comprometer, então, a planta e o sistema de associação. Outros fatores aqui, no caso nutricionais, que vão atuar os micronutrientes, no caso, principalmente, cobalto e molibdênio. Esse cobalto e molibdênio, eles vão
eles são constituintes, né, da molécula ali que vai promover a quebra, né, do nitrogênio na nitrogenase. Então, o molibdênio faz parte da nitrogenase, do complexo ali da nitrogenase, e juntamente com o cobalto são os dois micronutrientes aí que têm papel fundamental nesse processo de fixação. Então, deficiência desses micronutrientes também promovem aí são fatores, né, limitantes à FBN. E por último aqui, como fator limitante, seria o tratamento de sementes. Então, no caso de sementes tratadas, a inoculação ela também é comprometida, como eu tinha dito anteriormente. Então, aqui nesse gráfico aqui, a gente tem, por exemplo, a aplicação, a inoculação, né, de sementes, o número de nódulos, em função aqui da aplicação com fungicida, no caso na listra amarela, e sementes que não foram tratadas com fungicidas. Então, a gente tem aqui no tratamento uma redução no número de nódulos, basicamente porque vai ocorrer uma redução no número de células viáveis, né, por semente. Então, o tratamento de sementes ele vai comprometer aí um pouco a nodulação e a fixação de nitrogênio. Então, por isso que deve tomar cuidado. Então, o tratamento de semente ele deve ser realizado anteriormente ao processo de inoculação. Esse tratamento de semente, esse fungicida, inseticida, ele tem que secar na semente para que depois seja realizado o processo de inoculação. E depois do processo de inoculação, é interessante que a semente já seja semeada para reduzir aí ao máximo esse tempo que a bactéria ela vai ficar em contato com esse fungicida ou inseticida, né? Porque vai causar uma mortalidade aí de células. E para finalizar, né, essa parte aí que a gente ia tratar hoje sobre a fixação, a inoculação, que é a tecnologia da co-inoculação, né? Então, é algo bem recente, que é a aplicação de azospirilo, né, na soja. O azospirilo é um outro grupo aí de micro-organismos que principal atividade aí na agricultura é a promoção de crescimento, né, não a fixação de nitrogênio, porém tem resultados bem promissores da inoculação conjunta com o Rhizobium, né, com os Bradyrhizobium na cultura da soja. Então, basicamente, a co-inoculação vai ser aplicar mais de um micro-organismo, mais de um grupo de micro-organismos, no caso, sobre essas sementes, né, visando a contribuição aí dos dois, no caso. Então, a gente vai ter a combinação aí de uma prática já bem sucedida, que seria a aplicação de Bradyrhizobium, mais a aplicação de uma bactéria que tem a ação aí de promoção de crescimento, que é o azospirilo. Então, o que vai acontecer, né, basicamente, é que o azospirilo ele vai favorecer o desenvolvimento ali do sistema radicular, e esse incremento, né, no sistema radicular, segundo vários trabalhos, vão aumentar a área ali para nodulação. Então, a gente vai ter um aumento também do número de nódulos e, consequentemente, do desenvolvimento da planta, da fixação de nitrogênio e da produtividade. E esses benefícios aí da inoculação com azospirilo, principalmente, né, da produção de fito-hormônios, então, que é uma outra parte aí da microbiologia, né, que é a promoção de crescimento, né, através de hormônios de crescimento, produção de AIA, por exemplo. Então, a gente vai ter, né, no caso aí da co-inoculação, o benefício de dois grupos de bactérias, azospirilo aí promovendo o crescimento e aumentando a área de nodulação. Então, aqui só para finalizar, o resultado aqui de um trabalho com relação a essa co-inoculação. Então, a gente tem aqui, só com a inoculação com Bradyrhizobium anual, um incremento de 8% da produtividade. Já com a co-inoculação, né, utilizando aí juntamente o azospirilo, a gente tem um incremento de 16% dessa inoculação anual. Então, a gente tem uma vantagem aí, que é a utilização desses dois grupos, né, de bactérias na cultura da soja. Isso vem crescendo, tende a ser bastante utilizado com o decorrer do tempo aí. Bom, era isso aí que eu tinha para trazer hoje aqui para vocês. Eu fico à disposição. Esses aqui são os meus contatos, né? Se precisar entrar em contato, então, só mandar um e-mail aí, esse é o telefone. E a nossa empresa aí, né, recém-aberta, fica também à disposição. A gente está iniciando aí nos processos de
de assessoria e consultoria, né, na parte agronômica e microbiológica, então ficamos à disposição aí também para estar ajudando no desenvolvimento desse mercado aí dos insumos biológicos. Muito obrigado, Ivanildo, pela palestra, foi muito importante para a gente estar aprendendo um pouco mais, né? Cada conhecimento é importante, né? Vendo você falar, a gente vê que a gente não sabe nada, né? Tem um mundo novo a ser descoberto, né? Eu mesmo, que não sou muito com afinidade com a área, sei pouca coisa, né? O Ivanildo, no nosso comentário aqui, temos, nos nossos telespectadores, nós temos algumas dúvidas, né? Que eu vou estar repassando para você. Não sei se você também consegue ver aí os questionamentos que aparecem para você. Dá para ver aqui nos comentários aqui. Então, o Leandro Henrique, da Unesp de Jaboticabal, da Agronomia, tem uma pergunta para você sobre... Ele gostaria de saber se os nematóides acabam ocasionando interferência na fixação biológica e na inoculação da soja. Então, e depois dessa pergunta tem uma outra, que você, estando nesse meio, qual que é a maior dificuldade que se enfrenta para realizar a prática da inoculação? Aí, se você puder responder esses questionamentos. Então, os nematóides, eles vão prejudicar ali, né, o desenvolvimento da planta. Então, prejudicando o desenvolvimento da planta, o estabelecimento da planta, ela vai comprometer depois todos os processos aí de associação da planta com outros micro-organismos. Então, a planta ela vai estar debilitada e ela vai direcionar suas respostas para controlar ou para amenizar ali o que os nematóides eles vão estar provocando. Então, vai acabar que vai comprometer também o processo de nodulação, sim, com certeza. Então, numa área infestada aí por nematóide, a planta ela não vai conseguir se desenvolver tanto por causa do nematóide em si, vai ser comprometida e vai comprometer também o processo de nodulação, com certeza. Com relação à dificuldade, né, para realizar a prática de inoculação, na verdade, a principal dificuldade é inocular a semente ali antes do plantio, né? Então, os produtores, eles teriam que fazer toda essa prática aí antes de levar a semente para o campo, e isso envolve precisa de uma estrutura ali, né, para fazer isso. Então, o que acontece muitas vezes é que o produtor vai lá, o cara que está realizando o plantio, ele realiza a inoculação na caixa ali da semeadora na hora que está realizando o plantio. E daí isso vai comprometer um pouco, né, na distribuição desse inoculante sobre as sementes. Vai comprometer depois a fixação, a nodulação. Então é interessante que seja realizado antes, de maneira bem uniforme, antes da semente ser colocada aí no solo para germinar. Muito obrigado, Ivanildo, por sanar aí essas dúvidas. Espero que o Leandro tenha escutado e fique respondido para ele, né? Eu ia pegar um ponto, Ivanildo, da sua apresentação. Eu não sei se eu não tenho base de quanto custa, não sei quanto custa um frasco, 1 litro de inoculante, não sei se é vendido por litro, ou como que é o preço da embalagem. Você tem essa informação? Não, o custo é baixo. A dose, os documentos da Embrapa aqui, eles trazem, né, tem um estudo aí de mercado nas diversas regiões aí do país, vai variar em torno da dose de R$8. Então, só para pegar esse gancho, R$8 a dose. Se você for pegar o incremento de nitrogênio que traz para o solo 200 kg de hectare 200 kg de N por hectare, que você falou na sua apresentação, vamos colocar aí a fonte mais utilizada, que é a ureia, o preço que está a tonelada hoje, se o cara fosse usar, a economia que tem, né, na produção. A economia é muito grande. Se for considerar o que seria gasto aí de nitrogênio para manter um rendimento aí, basicamente aí 3 mil quilos por hectare, nossa, a gente está falando de muitos dólares. Pois então, hoje eu não sei quanto que está. A última vez que eu sabia do preço da tonelada da ureia, estava em torno de quase R$2.000. Não sei quanto está a alta do dólar, né? Tudo está subindo. São todos importados, né? Então, o dólar subindo vai aumentar todo o preço desses insumos também. Então, para ver a importância, é uma simples prática, barata, a economia que gera para o produtor
e para toda a cadeia, né? Porque geralmente se o produtor tivesse que gastar essa adubação nitrogenada, ia impactar no produto final, né? Que ele ia ter que tirar de lá, né? Sim, com certeza. Daí o preço depois seria mais alto também, né? Daí influenciar no, no cara lá que engorda os boi depois e influenciar toda a cadeia. Pois é. A gente espera que esse mercado cresça cada vez mais, né? E a É, o prática mercado, da, e a prática da coinoculação, como você comentou, que eu acho que é um gargalo que tem tendência para crescer muito aí, né? o mercado de insumos biológicos ele tem crescido bastante, não só com a inoculação, mas outros tipos de micro-organismos que são aplicados na agricultura. A gente tem aí o controle de pragas, controle de doenças através de micro-organismos, e só tem a crescer, né? Vão se desenvolvendo novas pesquisas, vão mostrando a eficiência desses produtos no campo e o produtor tende a aderir. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta do pessoal. Eu gostaria mais uma vez de agradecer você estar disponibilizando um pouco do seu tempo. Sei que você está na sua correria aí da sua qualificação para fazer sua defesa e tirar um tempinho para falar aqui para a gente. Eu sei que é complicado. E agradecer mais uma vez, em nome da Simbiagro. Estamos à disposição aí, caso poder fazer outra parceria mais no futuro, né? Sim, a gente fica à disposição, agradeço aí o convite da toda a equipe aí, né, do Simbiagro, e precisando a gente tá aí. Na correria aí, segunda-feira tem qualificação, mas é isso daí, é bom que já dá uma treinada aqui. Não, isso aí faz parte da vida, né? Agradeço aí o convite e fica à disposição, tá? Então tá bom. Pessoal, encerramos aqui mais uma transmissão da Simbiagro. Desejamos uma boa noite a todos.